Friedrich Engels, sobre a autoridade, março de 1873. Alguns socialistas abriram, nestes últimos tempos, uma campanha em regra contra aquilo a que chamam o princípio da autoridade. Basta dizer-lhes que este ou aquele ato é autoritário para que o condenem. Abusam de tal modo desta maneira sumária de proceder que é preciso examinarmos a coisa mais atentamente. A autoridade, no sentido próprio da palavra, quer dizer imposição da vontade de outro sobre a nossa. E, por outro lado, a autoridade supõe subordinação. Ora, na medida em que estas duas palavras soam mal e que a relação que representam é desagradável para a parte subordinada, trata-se de saber se há meio de passar sem elas e se, dadas as atuais condições da sociedade, poderemos dar à vida um outro estado social no qual essa autoridade não tenha mais razão de existir e onde, por conseguinte, deva desaparecer. Examinando as condições econômicas, industriais e agrícolas que estão na base da atual sociedade burguesa, verificamos que tendem a substituir cada vez mais a ação isolada pela ação combinada dos indivíduos. A indústria moderna substituiu as pequenas oficinas de produtores isolados pelas grandes fábricas e oficinas, onde centenas de operários vigiam máquinas complexas movidas pelo vapor. Os carros e as caminhonetes nas grandes estradas são suplantados pelos comboios nas vias férreas, tal como as pequenas escunas e fáluas à vela o foram pelos barcos a vapor. A própria agricultura caiu há pouco no domínio da máquina e do vapor, os quais substituem lenta, mas inexoravelmente, os pequenos proprietários pelos grandes capitalistas que cultivam, com a ajuda de operários assalariados, grandes superfícies de terrenos. Em todo lado, a ação independente dos indivíduos é substituída pela ação combinada, a complicação dos processos independentes. Mas quem diz ação combinada? Diz organização. Ora, é possível a organização sem autoridade? Suponhamos que uma revolução social tenha destronado os capitalistas que presidem agora a produção e a circulação das riquezas. Suponhamos, para nos colocarmos por completo no ponto de vista dos anti-autoritários, que a terra e os instrumentos de trabalho se tornaram a propriedade coletiva dos trabalhadores que os empregam. A autoridade terá desaparecido ou terá pura e simplesmente mudado de forma. Vejamos. Tomemos, por exemplo, uma fiação de algodão. O algodão deve passar pelo menos por 6 operações sucessivas antes de ser reduzido a fio, operações que se fazem, na sua maioria, em salas diferentes. Além disso, para manter as máquinas em movimento, é preciso um engenheiro que vigie a máquina a vapor, mecânicos para as reparações cotidianas e numerosos serventes que transportem os produtos de uma sala para outra, etc. Todos estes operários, homens, mulheres e crianças, são obrigados a começar e acabar o seu trabalho a horas determinadas pela autoridade do vapor, que não se importa com a autonomia individual. É preciso, pois, primeiramente, que os operários se entendam quanto às horas de trabalho e que essas horas, em vez de fixadas, se tornem a regra para todos, sem nenhuma exceção. Depois, em cada uma das salas, constantemente, surgem questões de detalhe sobre o modo de produção, sobre a distribuição dos materiais, etc. Questões que é preciso resolver imediatamente, sob pena de ver parar toda a produção. Quer se resolvam pela decisão de um delegado proposto por cada ramo de trabalho, ou, se possível, pelo voto da maioria. A vontade individual deve sempre subordinar-se. Quer isto dizer que as questões serão resolvidas autoritariamente. O mecanismo automático de uma grande fábrica é bem mais tirânico do que alguma vez o conseguirão ser os pequenos capitalistas que empregam os operários. Pelo menos nas horas de trabalho pode-se escrever na porta da fábrica: Lacias ogni autonomia voce entrat.
Nota: vós que aqui entrais, abandonai toda a autonomia. Trata-se de um paralelismo ao texto original de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Chegando Virgílio e Dante à entrada do inferno, este se assombra com a inscrição que se lê no portal: Lasciaste ogni speranza, vós intrat. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. A Divina Comédia, Inferno. Voltando ao texto, se pela ciência e pelo seu gênio inventivo o homem submeteu às forças da natureza, estas se vingam, submetendo, já que delas se usa, a um verdadeiro despotismo, independente de qualquer organização social. Querer abolir a autoridade na grande indústria é querer abolir a própria indústria, é destruir a fiação a vapor para voltar à roca de fiar. Tomemos como outro exemplo a estrada de ferro. Também aí a cooperação de uma infinidade de indivíduos é absolutamente necessária. Cooperação que deve ter lugar em horas bem precisas para que não ocorram desastres. Também aí a primeira condição para o seu uso é uma vontade dominante que resolva todas as questões subordinadas. Vontade representada quer por um único delegado, quer por um comitê encarregado de executar as decisões de uma maioria de interessados. Num ou noutro caso, há uma autoridade muito pronunciada. Mas o que é mais? O que aconteceria ao primeiro comboio que partisse caso se abolisse a autoridade dos empregados da estrada de ferro sobre os senhores passageiros? Porém, a necessidade da autoridade de uma autoridade imperiosa não pode ser mais evidente que no navio em alto mar. Aí, no momento do perigo, a vida de todos depende da obediência instantânea e absoluta de todos à vontade de um único. Quando o avanço de tais argumentos contra os mais furiosos anti-autoritários, estes não sabem o que responder. Ah, isso é verdade. Mas o que damos aos delegados não é uma autoridade, mas sim uma missão. Estes senhores julgam ter mudado as coisas quando só mudaram os nomes. Eis como estes profundos pensadores gozam com as pessoas. Acabamos, pois, de ver que, por um lado, certa autoridade, atribuída, não importa como, e, por outro lado, certa subordinação, são coisas que, independentemente de toda a organização social, se impõem a nós devido às condições nas quais produzimos e fazemos circular os produtos. Vimos, além disso, que as condições materiais de produção e da circulação se complicam inevitavelmente com o desenvolvimento da grande indústria e da grande agricultura e tendem cada vez mais a estender o campo dessa autoridade. É, pois, absurdo falar do princípio da autoridade como de um princípio mau em absoluto e do princípio da autonomia como de um princípio bom em absoluto. A autoridade e a autonomia são coisas relativas cujos domínios variam nas diferentes fases da evolução social. Se os autonomistas se limitassem a dizer que a organização social do futuro restringirá a autoridade aos limites no interior dos quais as condições de produção a tornam inevitável, poderíamos entender-nos. Em vez disso, permanecem cegos perante todos os fatos que a tornam necessária e levantam-se contra a palavra. Por que é que os anti-autoritários não se limitam a erguer-se contra a autoridade política, contra o Estado? Todos os socialistas concordam em que o Estado político e com ele a autoridade política desaparecerão como consequência da próxima revolução social, ou seja, que as funções públicas perderão o seu caráter político e se transformarão em simples funções administrativas, protegendo os verdadeiros interesses sociais. Mas os anti-autoritários pedem que o Estado político autoritário seja abolido de um golpe, antes mesmo que se tenham destruído as condições sociais que o fizeram nascer. Pedem que o primeiro ato da revolução social seja a abolição da autoridade. Já alguma vez viram uma revolução, estes senhores?
Uma revolução é certamente a coisa mais autoritária que se possa imaginar. É o ato pelo qual uma parte da população impõe a sua vontade à outra por meio das espingardas, das baionetas e dos canhões, mais autoritários como poucos. E o partido vitorioso, se não quer ser combatido em vão, deve manter o seu poder pelo medo que as suas armas inspiram aos reacionários. A Comuna de Paris teria durado um dia que fosse, se não se servisse dessa autoridade do povo armado face aos burgueses? Não será verdade que, pelo contrário, devemos lamentar que não se tenha servido dela suficientemente? Assim, das duas, uma. Ou os anti-autoritários não sabem o que dizem, e nesse caso só semeiam a confusão, ou sabem-no, e nesse caso atraiçoam o movimento do proletariado. Tanto num caso como no outro, servem à reação. Friedrich Engels, sobre a autoridade. Outubro de 1872, março de 1873. Publicado na coletânea Almanaque Republicano para o ano de 1874.